As gentilezas são todos presentes. Nós passamos aqui, jurados, então, a fase de interrogatórios, iniciaremos aqui pela acusada Cristiana Rodrigues Brits. Cristiana, boa noite, tudo bem? Muito completo da senhora? Cristiana Rodrigues Brits. Cristiana, eu me apresentei a senhora, meu nome é Thiago, sou de direito, sou responsável aqui por colocar esse julgamento, fazemos esse interrogatório, certo? O atual endereço qual que é? Coronel Suporte Brito, 116. Vai? É aqui em São Carlos? Tá, perfeito. A sua profissão, o que a senhora faz na vida atualmente? Atualmente eu sou desempregada. Desempregada aqui. E a senhora sobrevive de que maneira? Eu estava trabalhando na indústria do Barbosa, fechou. E agora eu vendo algumas coisas, trabalho com problemas. Ah, entendi. Com essa atividade que a senhora desenvolve hoje, qual que é a renda mensal aproximada? R$1.500. A senhora chegou a frequentar a escola até que série? Eu estou formando esse ano em educação física. Ah, já estudou isso? Isso. Superior, educação física. Perfeito. A idade da senhora? 40. Problema de saúde a senhora tem? A senhora tem filhos, né? Tem duas Tá. filhas. Além da Alana, que consta nesse processo, Tem a Amanda, tem 17 anos, mora comigo. e a Alana, que hoje me parece ter 24. 24, né? E também a Amanda, Amanda. que tem Tem 17. 16. E as duas moram com a senhora? Só a Amanda. Só a Amanda. Perfeito. Cristiana, afora esse processo criminal, a senhora tem ou teve outros? Não, Tá. Foi o seu primeiro e único momento da polícia, é isso? Em relação à acusação, eu creio que a senhora tem conhecimento, né? Já conversou com os seus advogados, o seu advogado está aí, certo? Então, veja, a senhora a partir de agora não é obrigada a responder as perguntas que quiser, se quiser pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicar, só colocando porque a senhora tem com a nossa versão a que aconteceu. E se isso consta que for verdade, a senhora admitir, confessar, em caso de condenação, essa pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida por conta da corrupção. Ok? Até aqui tranquilo? Tá, pois não. Apenas para auxiliar na correção, dados aqui da a senhora Cristiana ela não vai responder as perguntas de Vossa Excelência, nem da oposição, seja do Ministério Público da Assistência, mas você vai apenas a responder a defesa e os jurados. A defesa não quer só as perguntas da senhora, é isso? E aí, se eu quero provar que o Conselho de Sentença, Exato. tá? E pelo Ministério Público da Assistência e Comprovação, só o microfone, por favor. Sim, só uma colocação, assim, eu entendo o direito ao silêncio, mas eu tenho muita razão com esse silêncio parcial. Eu acho que em razão do princípio do contraditório, eu acho que o Tribunal Público não respondeu a ninguém, né? Porque como que fica a situação do campo da ponta aqui entre os juízes? Talvez se fosse mais interessante, então, já que não vai responder a mim, por exemplo, nem as outras jogadas, não respondesse ninguém. Posso responder? Sim, pode sim. Tendo em consideração que é o momento mais importante hoje, que finalmente chegou o dia da Cristiana falar a respeito durante o Conselho de Sentença, é o momento da autodefesa. Então, pela autodefesa dela, ela vai responder apenas as perguntas da defesa técnica e dos jurados. E essa discussão, com todo respeito, mas já está muito bem decidida pelos tribunais superiores, não há nenhum tipo de questão com relação Não, perfeito. É só para deixar claro, que é bom para deixar claro para os jurados, porque é uma defesa. Com certeza. Tá bom. O momento de defesa é agora. Ok, nós pela assistência, seleção para mais informações. Eu faço aqui só uma anotação, eu tive desde logo, para a Thaís e o Cristiano, o que foi aqui requerido pela doutora Thaís será observado, será requerido. Eu só faço uma anotação para esclarecer, em especial para vocês de sentença, uma questão de direito, né? Ou seja, não é uma matéria de fato, isso submetido aos antes, eu faço isso por uma linha de coerência e de integridade. É o posicionamento que eu adoto em toda e qualquer situação, não me deparo com requerimentos na natureza. São dois pontos que eu ressalvo, de maneira muito direta, objetiva ou concreta. O Código de Processo Penal dispõe que o interrogatório é feito pelo juiz, e aí, em sequência, por disposição expressa, o juiz indaga as partes, público, defesa, e também indaga, no caso aqui, não é parte, mas dentro do júri, os jurados, para verificar se há algum esclarecimento a ser feito. Então, por uma questão de lógica e coerência, o pedido de esclarecimento pelas partes ou pelos jurados haveria de ser feito a partir das respostas que foram dadas pelo juiz. Essa é a previsão que nós temos direito. No segundo ponto, no segundo passo aqui, o interrogatório é sim um meio de defesa, mas é também um meio de prova. E se é um meio de prova, haveria, pelo menos em tese, um motivo contraditório. Eu reitero aqui, jurados, para que não tenha margem alguma para qualquer tipo de discussão
Constituição, o mal entendido, essa é uma questão de direito. Questões de direito que resolve o juiz de direito. Né? O conselho de sentença, ele aborda a questão de fato. Né? Então, essa discussão, esse segmento foi feito, essa promotor de justiça, tudo isso que eu estou colocando aqui, é uma questão que se nos greve aqui, a questão do direito, não de fato, certo? Eu só faço isso de novo, entendeu? Porque mantenho o posicionamento, né? E não posso simplesmente, o jeito que foi colocado, deixar de manifestar. Então, eu digo, na cabeça desse compromisso aqui, o pedido é deferido, não há problema algum, a defesa pode fazer, então, as perguntas, depois do caso, pode ressalvar algum. Eu só noto que eu não mantenho aqui meu posicionamento, essa minha decisão, pelo menos a maneira como eu me encaminho aqui, porque é um tema muito comprometido. Nós temos decisões divergentes nos tribunais superiores. Eu aqui, enquanto juiz, tenho que atuar com prudência, com cautela. Eu tenho que verificar quais são os efeitos da minha decisão em todo e qualquer processo. E por entender que tem um tema realmente muito divergente, tem decisões para ambos os lados, a consequência que seria se eu manter a minha posição é que a defesa pode questionar, e amanhã depois então tem uma decisão de maneira diversa, ao meu penso, e a consequência é a anulação do julgamento. Eu só faço a ressalva de novo, por ser uma questão de direito, e porque eu preciso sim me posicionar a respeito dessa decisão. Então, doutora, a senhora tem a palavra, tem vontade para você. Quero, antes de iniciar a condição do interrogatório, agradecer por Vossa Excelência o fato de respeitar a Constituição e observar o direito de defesa do júri e, assim, observar os direitos da minha cliente. Obrigada, Excelência. Senhora Cristiana, chegou o grande dia da sua defesa, da sua autodefesa. Hoje que é o momento da senhora finalmente, abrir seu coração e falar com você de certeza. Passaram-se quase 6 anos que aconteceu. 6 anos de agonia, 6 anos de angústia, 6 anos sem poder ter contato com o seu esposo. Para que fique claro aqui para todos, a senhora sequer podia visitá-lo enquanto ele está preso. Então, 6 anos nesse período, quase 6 anos desse tipo de sofrimento, hoje é o momento da senhora falar. Eu quero que a senhora hoje, direcionada aos jurados, fale de uma forma muito clara, muito tranquila, na medida do possível, o que aconteceu, para que a gente possa ir passo a passo, para que possa compreender o que circundou ali, naquela casa do Jesus Cristo. Onde que a senhora nasceu? Nasci em Medianeira. Medianeira. Isso. E seus pais são de Medianeira? Meus pais moravam em Medianeira e foram para Foz, quando eu tinha menos de 1 ano de idade. Quem eram seus pais? Eles trabalhavam com o quê? Meu pai era pedreiro, a minha mãe jornalista. Hoje minha mãe já é aposentada. A gente teve uma vida sempre muito simples, muito humilde, mas foi muito simples. Lá em Foz do Iguaçu, assim, por causa da sua infância. Que escolas que a senhora estudou em Foz do Iguaçu? Escolas particulares? Escolas Não, sempre públicas? escola pública. E até que idade a senhora viveu com seus pais? Até 17 anos. Nós íamos morar de Foz do bairro dos Santos Pinhais, morando no bairro Quissizano. Aí não tinha vaga na escola lá perto. Aí matriculou no Uberaba, uma escola que é do lado da casa do Júnior. Eu comecei a estudar nesse colégio. Ele me viu, tinha um dele que estudava comigo e ele quis me conhecer. E aí a gente começou a conversar e namoramos por 2 anos. Eu tinha 15 anos quando eu conheci ele. Vamos lá. Então a senhora veio para Curitiba, ou melhor, para São José dos Pinhais, com os seus pais. Não tinha vaga na escola pública do seu bairro. A senhora precisou estudar em outro bairro. Isso, em Curitiba, ali no Uberaba. Em Curitiba. Isso. E pela feliz coincidência era ao lado da casa do Edson, essa Isso, do escola. lado da casa dele. A senhora acabou até adiantando um pouco do meu raciocínio, mas eu vou querer voltar com um pouquinho mais calma antes disso. Em que empresas a senhora trabalhou? Eu trabalhei na Brasil Telecom por 8 anos. Trabalhei em Medalhão Persa, que é um programa de quem vendia joias, por 7 anos. E depois teve nosso negócio próprio, que era o Google. Esses empregos que a senhora teve, a senhora já estava casada com ele? Já estava casada com ele, a Lana era que tinha 2 anos que trabalhava com ele. Então a senhora começa a estudar naquela escola, conhece o Edson ali nas saídas da escola, ele fala com o primo que quer lhe conhecer, consegue chegar até a senhora e vocês começam a se relacionar. Sim, a gente começou a namorar, eu tinha
dele, né? Os pais dele já se conheciam, eles foram na minha casa e acertaram o casamento. Eu vim de Samata, estava grávida, e eu casei inclusive aqui em São José, na igreja Matriz aqui da Rua 15. Casei aqui em São José, na igreja Rua 15, em 20 de maio de 2000. Esse ano, a gente faz 24 anos de casado na igreja, no cartório, casei de noiva, tudo certinho. Vocês são cristãos? Sim. Então, 24 anos dessa união. 24 anos de casados e 26 anos que nós nos conhecemos. E como foi o nascimento da Alana? Qual era o período da vida de vocês? Era uma fase mais difícil? Era Como é que muito estava? difícil. Eu tinha 17 anos, né? Eu era praticamente uma criança. O Edson também era super novo. Foi bem difícil no início. Nossos pais ajudaram bastante, porque a gente não trabalhava ainda. Mas eu fui muito feliz, assim. Os meus Vocês pais... casaram porque quiseram casar? Sim, a gente se amava, né? Eu fiquei grávida, a gente casou porque eu estava grávida, mas porque a gente se amava. Meu pai chamou ele para conversar e perguntou: você quer casar comigo? Sim, a gente queria casar, a gente se amava. E depois do nascimento da Alana, como é que foi o nascimento da segunda filha? O nascimento da Amanda foi um pouco mais, a gente estava melhor financeiramente. Eu trabalhava, às vezes eu telecom, tinha plano de saúde, e aí eu particular, a gente não assistiu o parto, filmou, inclusive ele se internou comigo no dia que ela nasceu, ele só saiu do hospital no dia que eu ganhei alta. Ele ficou no hospital com Sim, vocês? ficou os 4 dias comigo lá no hospital. Quantos anos a Amanda tem hoje? A Amanda tem 17. Ela está aqui assistindo o julgamento? Tá aqui. Só não conseguiu acompanhar o crescimento dela por esses anos. É um choque para ele dela. Você e Edson, depois que você casou com ele, você falou que trabalhou em algumas empresas, mas vocês decidiram abrir um negócio próprio. Como foi isso? Que negócio era esse? E como que a família se empenhava em torno disso? Era uma loja que vendia produtos de laticínio próximo ao vencimento. Como que chama isso? Mula. Gula. Isso. A loja de Santa Felicidade. E nós íamos juntos todos os dias. Saímos de casa às 7 da manhã. Quem ia? Eu, a Amanda, o Edson e a Alana. Saímos de casa antes das 7 da manhã. Tinha um escritóriozinho, tinha um sofazinho que a Amanda dormia. E ela ia na escola ao meio-dia. A gente levava na escola, buscava na escola. Chegava, voltava para casa todos os dias às 10 da noite. Sempre juntos. A família toda em prol do trabalho daquela empresinha que vocês Sim. tinham ali no comércio. Sim. Vocês não tinham empregados para tocar em deles, Não. tocar em casa? Não. Porque o apelido dele é Juninho Riqueza, né? Então, assim, não existia essa e a empresa. gente descobriu aqui, durante a defesa de vocês, inclusive, foi uma curiosidade nossa perguntada onde esse apelido, né? No primeiro momento a gente achou que fosse a imprensa que tivesse cunhado isso, mas aí a gente descobriu, acabou descobrindo que eram as pessoas da própria comunidade que chamavam ele dessa forma. Por quê? Eles falavam que tudo era uma riqueza. Esse povo é uma riqueza. Aí eu acho que... Era uma mania dele. Uma Ele mania. falava, que riqueza, esse Isso. churrasco é uma riqueza. Era uma mania dele. E ficou cunhado esse apelido. Entendi. E a senhora sabe? Mas parece que ela falou que a filha dela está aqui assistindo junto. Tomou uma decisão no mundo geral, para mim, que eu não sei. Aqui na tem mais menores. Pois é, mas tem uma decisão dele. Isso é da família. Mas, bom, Veja, como a questão familiar. não, eu só estou dizendo a decisão. Sim. Eu vou discutir. Então, isso posso dar uma observação? Que houve um requerimento expresso por parte dos defensores aqui em Leeds, na verdade foi em nome sendo encaminhado por Edson, mas que esses tempos a todos, não só a primeira vez, mas os demais, no sentido de se permitisse crianças e adolescentes inclusive na área. Houve uma decisão que está no processo, e lá se expõe vários motivos, que são motivos bem consistentes, que basam na Constituição, legislação específica, no sentido de que não seria necessário um pouco adequado a presença da cidade no julgamento do penal. A senhora consegue, não tem problema, que comece a apartar da identidade do fundo, só para, primeiro, dar cumprimento a respeito da decisão, porque houve requerimento, houve requerimento. Me parece que foi um questionamento por conta da transmissão do YouTube, porém, nesse cenário, com todo respeito,
parece que é uma questão humanitária, né? A filha poder assistir o próprio julgamento dos pais, da irmã, não me parece uma questão mais sensível, mas tudo bem, vou prosseguir. Não, entendo. Só para conseguir, só faço também observação, para não fique parecendo que nós estamos aqui fazendo uma manipulação. Houve um requerimento, os fundamentos estão respostos. Há uma imposição constitucional e legal no sentido de preservar crianças e adolescentes. Nós tratamos aqui, vocês não são breves, né? Há uma preocupação aqui não expor crianças e adolescentes em episódio que, conforme ela foi colocada, não questão aqui no de violência, uma violência que tem contornos bem específicos. Nós temos um processo de aulas, fotografias, enfim, todo o material aqui que não há necessidade, não é adequado, né, que se exponha para crianças e adolescentes, sobretudo que tenham vindo ou para a vítima dos acusados. Eu entendo perfeitamente que foi dito na defesa, só mostrou a decisão, já houve um requerimento, né, e inclusive ilustra que, se eu entender que há essa possibilidade, da mesma forma que teria que trazer aqui pessoas relacionadas a acusados, talvez tivesse que trazer também pessoas relacionadas à vítima. E esse termo não dentro do professor. Não tem razão de ser, né? Então, eu sei mais longo, mas de novo, fazendo referência à decisão que já consta, não foi questionado, que foi feito não no ofício pelo juiz, mas no requerimento que foi feito pela defesa. Então, eu vou verificar também, a gente critica esse debate, até porque ele é reservado, não virar aqui mais um tempo, a senhora consegue e a gente deve dessa forma, certo? Eu creio que a dúvida da igualdade, da emoção, de ver o pai acabou que falou mais alto, né? Sobre o momento do princípio. Retomando aqui, Sérgio Cristiana, como que era o casamento de vocês? O casamento seu e do Edson? Dura 24 anos, né? Desde uma gravidez, vocês resolveram de fato se casar, perante Deus. E como que eram esses momentos iniciais? Como se decorreu esse casamento durante esses mais de 20 anos? Era um casamento normal, com dificuldades, com filhos, com acerto, mas sempre com amor. Era um casamento normal. Desde quando não tinham comércio público, foram construindo juntos o patrimônio da família? Isso, construímos uma vida juntos, do zero. E nesse comércio, todo mundo ajudava, trabalhava no caixa, outro no estoque, Sim, até a filha mais até a nova. mais nova, trabalhava no prático. E seu marido era um homem tranquilo? Ele era um homem normal. Enquanto marido, podemos dizer, ele era um marido bom para a senhora? Sim, sempre preocupado, cuidadoso, protetor, Tinham brigas? com todo casal. Foi todo obrigado. 24 anos. 24 anos juntos. Brigas normais de casal. Ele era um marido ciumento, podemos dizer? Era um ciúme fora do comum ou um ciúme comum? Isso foi normal, de criança. A senhora também tinha ciúme dele? Algo fora do comum? Não. Antes da festa de aniversário da Lana, da festa de 2018, ela teve 18 anos, vocês tiveram um jantar em torno de uma semana, ou melhor, na semana da festa, com a família apenas? O aniversário dela foi no dia 24, que foi uma quarta-feira. Daí a gente sempre foi jantar com os meus pais, que são os avós dela, o pai dele, a minha irmã, fomos jantar na família. Os quatro, no dia 24, foi o dia do aniversário mesmo. E daí dia 27 foi a festa, lá na chefe dentro dos amigos. E no dia da festa da Shelly, vocês foram como família, juntos no mesmo carro? Cada um foi em uma hora, foi de Uber? Não, Foi fomos juntos. Quem foi dirigindo? O Júlio. O Edson, o pai foi dirigindo? Isso. Vocês estavam no carro, quem mais foi no carro? A Thaís, o Eduardo e a Alana. Thaís e Eduardo são os parentes de Foz do Iguaçu. Isso, a Thaís é minha prima, né? Conheci desde criança, ela sempre na minha casa veio para o aniversário da Alana. Estava hospedada na minha casa. A sua filha mais nova foi na festa? Ela Quantos anos ela tinha na época? ela tinha 11 anos. 11 anos. E ela ficou com quem nesse Com os dia? meus pais. Ela não dormiu em casa, ficou na casa dos seus pais. E ela estava programada para voltar quando para casa? No outro dia, no sábado. No dia seguinte. Isso. Enfim. E vocês foram para a festa, que tipo de festa? Estavam brigados, em desarmonia, Estava super feliz quando era o aniversário da Alana. estavam vindo para um motivo de comemoração. Oração. E a sua filha Lana, ela estava com então, o marido dela, David? Tava. Estavam juntos lá na festa?
festa? E aqui, eu queria perguntar se o Daniel é o rapaz que aqui, em alguns momentos, nós vamos precisar denominar como a pessoa que cometeu um abuso contra a senhora. Ele teria estado no ano anterior ao aniversário da Lana, em 2017? Sim. Ele teve, no ano anterior, uma festa em clube, que era para a família e para os amigos. Aí deram uma. Foi aonde? No clube? No clube, isso. E aonde foi esse clube? Aonde que é esse? São José. São José. Isso. Só que nessa festa estava toda a minha família. A bisavó da Lana, que é lá em Foz, no caso é minha avó, a bisavó dela por parte do pai dela, os tios, os primos. E ele esteve lá, quando ele chegou, na verdade, mas ele ficou com os amigos e nós com a família. A gente não teve contato nessa festa. E ele falou com a senhora nessa festa? Não. A senhora sabia quem era ele? Não. Ele foi recepcionado como convidado Isso, como um amigo da Lana. pela família. Isso. A senhora conversou com ele nesse dia? Você lembra? Não. Só que ele na chegada, depois eles ficaram com os amigos e nós com a família. A senhora sabe nos dizer se nessa festa de 17 anos da Lana, não a festa que aconteceu no carro, um ano antes, em 2017, sabe nos dizer se aconteceu algum incidente nessa festa envolvendo o Daniel? Eu fiquei sabendo depois. Né? Depois quando? Agora. Perto dos dias de hoje. Isso. No dia da festa, eu não soube. O que a senhora ficou sabendo? Que na verdade, próximo da festa, a Lana comentou uma coisa, mas eu não evitei. Lá na época, logo depois. Isso vai tentar agora, que a Manu, que é uma amiga da Lana, estava dormindo na escada, próximo ao banheiro, e ele foi lá importunar ela. Importunar como? Importunar como? Parece que ele estava pegando na saia dela, Ele estava investindo contra ela? isso, só que quando falaram, ela estava bêbada. Ela estava bêbada. Isso. Pode falar um pouquinho mais perto, tá? Mais alto, por favor, para o pessoal poder escutar. Então, na festa de 17 anos da Lana, Sim. foi num clube, Isso. o Daniel esteve e teve um incidente envolvendo o Daniel. Isso. A senhora nos disse que agora que uma moça chamada Manoel, ou Emanuele? Manoel. Isso. Ela estava, já tinha bebido, estava próximo de uma escada embaixo do hospital, Isso, deitado no sofá. deitada em um sofá. E o que aconteceu? Ele foi mexer com ela, na saia dela, pegar nela. Foi mexer com ela, investir contra ela, entendi. E sabe nos dizer se alguém impediu alguma situação, interviu de alguma forma? Então, eu fiquei sabendo agora, depois, né, que esse menino viu e tentou intervir por ela. Você viu, na verdade, né? Esse Renan ele teria contado isso para a Lana. Isso. E a senhora ficou sabendo depois por conta de, claro, ter sido uma infeliz coincidência. Sim. Entendi. Essa moça Manoel, ela mora onde? Ela mora próximo da nossa casa, você não tem também. Pertinho da casa de vocês. Na época ela morava lá já? Morava lá. Sabe se ela mora ainda hoje? Não sei, não tive mais contato com ela. Tá. Tem registros dessa festa que o Daniel sabe? Em Tem, foto. em foto. Em foto. A Lana, sua filha, alguma vez ela se interessou, namorou, ficou com o Daniel? Não. Nunca. O primeiro namorado da Lana, sério, digamos assim, que acabou desagando no casamento, foi o David. É o David, marido dela hoje. É o David. É o David. Quem que era a mulher, se souber, vocês responder, né? Que ficou com o Daniel na festa, na Sherry. Na Sherry foi a Evelyn. A Evelyn. A Evelyn. Ficou com ele na festa. Ela era menor de 21 anos na época, sabe nos dizer? Eu acho que sim, não tenho certeza. Ela tem idade próxima da Lana? Tem, próximo da Lana. A Lana estava fazendo 18 anos, Sim. então tem próximo da 18 anos. No decorrer dessa festa, da noite, se a senhora não lembrar, não tem problema. A senhora sabe nos dizer se o Daniel, por mais de uma vez, foi dispensado pela Evelyn naquela noite? No sentido de que não queria ficar com ele? Eu ouvi ela falar depois, na festa, eu nem vi ele com ela, mas depois, pelo que eu soube, ela não quis ficar com ele já na festa, né? Na festa a senhora não viu, Não quis. mas depois ela lhe contou isso. Isso. Entendi. Ela não queria ficar com ele na festa e ela relatou alguma coisa da personalidade dele, da conduta, do modo dele agir aqui. Eu sei que ela comentou com a Ana, depois que ele chegou na minha casa, que ele quis ficar com ela falou que não queria ficar com ele, que estava sendo muito invasivo com ela. Ela pediu pra ele dormir junto com a Ana, então ela não queria ficar com ele mais. Sabe se a Lana chegou a dizer pra ela assim, calma, seja educada com ele? A Lana chegou a falar isso? Isso, a Ana falou isso pra ela. Ela falou, não quero ficar com esse
cara, é muito invasivo. Ela estava impaciente já com o Daniel, a Evelyn. Tanto é que ela pediu pra Alana, ela ia dormir com a Alana, então ela não queria sair com ele. Entendi. Teve algum outro incidente envolvendo o Daniel na chat com alguma outra moça, a senhora sabe? Eu sei que eu vi depois as reportagens, né, que aparece, ele tentando também, vai invasivo, né, com outra moça. Abordando, Isso. sim, abordando uma outra moça. Isso. Sabe o que aconteceu com ele para ele ter feito isso lá? Acho que um rapaz empurrou nele, né, foi... Acabou tendo uma briga ali, Isso. na saída. Isso. E está registrado pela câmera de segurança. Tá. Sabe de alguma outra moça que ele tenha feito isso na festa? Que eu saiba, não. Não? Tá. A Thaís chegou a comentar alguma coisa? Até aí sim, daí foi já lá na minha casa. E alguma outra moça conhecida dele chegou a comentar alguma coisa? Não que eu saiba. Não. Então, se ele foi rejeitado por algumas outras mulheres ali, a senhora não sabe. Não. E depois da festa, foram todos para casa dos Brits, a casa de vocês. Então, na verdade, depois da festa, quem era feito na minha casa era só a Thaís, que estava hospedada lá, o Eduardo, o Jimmy, que era filho do namorado da Alana, e o namorado da Alana. Isso é combinado. Só essas pessoas iriam para minha casa, não queria after nem lá. E o Guilherme, que é meu primo, ele foi para dar uma carona pro Igor. Como o carro estava lotado, né? Para não ficar as pessoas no nosso carro, ele foi para levar o Igor. O Guilherme é o seu primo que estava responsável por retirar as decorações, o bolo, Isso, levar ajudou. para casa. E ele colocou no carro dele e levou. Isso, E deu uma carona para quem? pro Igor. Pro Igor. Ele ficou lá na casa ou ele deixou o Igor? Eu não me recordo, porque eu fiquei pouco tempo também nessa festa. Quando a gente chegou na casa, estavam só as pessoas. Entendi. E a senhora não ficou muito com essas pessoas, Não. então. E uma questão interessante. A senhora sabe que eles foram os primeiros a chegar na casa? Fomos os primeiros a chegar. Nós e meu filho Guilherme, só. O Guilherme Só essas estava. pessoas que eu vi chegando na minha casa. Entendi. O Guilherme estava com o carro próximo de vocês. Isso, ele seguiu o nosso carro. Então, quando a senhora chegou, não tinha gente aqui na frente, no portão, já estava esperando. A senhora não. Tanto é que as imagens da própria chefe mostram que eles saíram pedindo depois de uma hora a gente já saiu. Eles não foram convidados para ir, não foram junto com a gente, e chegaram depois. E quando eles chegaram, eu já estava dormindo. A senhora estava Eu dormindo. estava dormindo. Logo então que a senhora chegou na casa, quais foram, se a senhora recordar, os primeiros passos, os primeiros acontecimentos da senhora na casa? A senhora chegou na casa, seu esposo estava ali, o que aconteceu? A senhora disse que estava cansada, confraternizou um pouco com o pessoal que estava ali, como que se deu isso? Então, eu não recordo muito bem, mas o que eu lembro é que a gente ficou um pouco atrás de festa, eu, a Alana e a Thaís, as três ali juntos. Eu estava com fome, o Edson fez um ovo para eu comer. A área de festa que a senhora fala é o que na casa? É uma parte de trás que tem tudo lá. Só Sofá, churrasqueira? tem churrasqueira, sofá, fogão, frigobar, banheiro, para não ter acesso à casa. Estamos ali na festa. Seu marido gostava de receber as Ele pessoas? gostava. Gostava de receber a família, de cozinhar. Então a senhora ficou quanto tempo, mais ou menos, se a senhora lembrar? Eu não faço ideia, mas foi o tempo da gente chegar, ficar um pouquinho ali. Ele fez o primeiro ovo, acho que ovo, ele segurou, eu comi o ovo e já eles me colocaram na cama, de dormir. Quem colocou a senhora na cama para O dormir? Edson e a Lana colocaram na cama. Sua filha e seu marido. Isso. Quando eu fui dormir, as pessoas que eu vi ali era a Thaís e a Lana. Na verdade, eles estavam ali comigo. E o Edson, né? Então todo aquele povo que foi para sua casa depois, a senhora não teve contato Não tive nem contato. Não. nesse momento. Quando eles chegaram, eu já estava dormindo, já acho mais de meia hora. Nessa parte, a senhora fica na churrasqueira com seus familiares, é um momento Sim. íntimo, né? Tinha pessoas estranhas que não eram consideradas como da família. Não. Quem estava ali era a Thaís, né? Que como se fosse minha filha também, a Lana. Então a senhora estava à vontade com Sim, eles. sim. A senhora tinha exagerado com a bebida aquela noite? Ela feliz, né? Aniversário de 18 anos da Alana. Eu falo assim que a Alana é mais do que minha filha. Ela é minha amiga. Eu cresci com a Alana, amadureci com ela. Então eu tô feliz comemorando o aniversário de 18 anos da minha filha. Primeira filha, né? E dizem que a gente não nasce com ele, vai aprendendo a ser mãe. E o primeiro filho ensina muito. Sei que eu estou vivendo isso agora. Eu imagino o elo que a senhora tem com a Lana justamente por isso. Então, 18 anos é um marco. Maioridade da sua primeira filha.
senhora estava feliz, confraternizando, e acabou se excedendo na bebida. Sim. Algo de anormal nisso? Eu acredito que não. Eu estava com meu marido, com a minha filha, e outra, eu saí da balada e fui pra minha casa dormir. Fui pra minha casa. Cheguei, comi, e me colocaram na cama e fui dormir. Tudo correndo bem. Tudo. E Não tinha nada normal nisso. que roupa você estava usando nesse dia? Um vestido. Era um vestido decotado? Sim, era um vestido curto, forte. A senhora é uma mulher bonita, aparenta ser jovem, apesar de ter filhas já, né? Jovens também. E a senhora gosta de usar roupas que valorizem a senhora enquanto mulher, correto? Sim. Nesse dia da festa, a senhora estava vestindo alguma roupa que pudesse dar a entender que a senhora era um convite para abusos à noite? Não. Inclusive, eu ouvi muito isso. A senhora ouviu de quem isso? De homens, né? Depois do fato? Sim. Me julgando? Sim, me julgando. Falando do teu corpo, Sim. da tua roupa, Sim. na televisão? Inclusive aqui no júri, né? Aqui no Quando júri? o ambiente era permissivo, qual ambiente? Na minha casa? No meu quarto? No meu corpo era permissivo? Dentro da shed, como que as pessoas costumam ir vestidas? A senhora sabe dizer? Ambiente de baile, festa. Roupas curtas. Mulheres usam saias, tops, vestidos. Isso é um problema? Eu não vejo problema nenhum nisso. A senhora, como é mãe de duas mulheres, Sim. e eu agora sou recém-mãe de uma menina também. Quando eu descobri que eu ia ser mãe de menina, enquanto meu esposo ficou eufórico de felicidade, é evidente que eu também fiquei feliz, mas por 5 segundos eu pensei, meu Deus, eu vou ter uma menina. A responsabilidade na criação Excelência, da que sua menina maior é muito excelência. grande. Então eu fico imaginando como que a senhora deve imaginar, como que a senhora pode imaginar as pessoas falando da sua roupa e observando que pode aumentar em conta a roupa das suas filhas também. Sim. A gente vive, na verdade, uma sociedade muito machista e maldosa, né? Eles te julgam e te condenam pelas suas roupas. Como que o Daniel chegou na casa de vocês? Não faço ideia. Que eu soube, né? Eu soube depois. Por que a senhora não faz ideia? Só pra gente Porque ver. ele não foi convidado para ir lá. Porque quando ele chegou, eu já estava dormindo já há mais de meia hora. Daniel, Evelyn, Carol, que eu nem conhecia, Stephanie, Mineiro, eles não foram convidados para ir na minha casa. Eles foram lá para lá sem ser convidados. Então, quando ele chegou, a senhora já estava Eu já dormindo. estava dormindo. Você dormiu. Sim. Agora, até me perdoe, eu vou precisar ser um pouco incisiva e entrar em alguns temas que talvez sejam muito sensíveis para a senhora. Qual é a primeira cena que a senhora se recorda ao ser acordada naquele momento? Daniel em cima de mim, pegando nos meus seios, com o pênis pra fora da cueca, pegando em mim. Eu assustada, comecei a me debater, ele falou, calma, Daniel. Aí eu comecei a gritar, e foram frações assim, de segundos, o Edson entrou, abriu a janela. Mas eu poderia ter entrado pela porta? Ele poderia, mas a porta estava trancada. A senhora veio saber depois? Sim, a porta estava trancada. Só um minutinho. Sim. Só pra falar. Então, a senhora estava dormindo, foi acordada dessa forma e se deparou com o Edson entrando pela janela, é isso? Aonde que fica a janela? Fica perto da cama? A cama é encostada na janela? Qual que é a disposição? Ou era na época? Tinha a cama e era um espaço pequeno entre a cama e a janela. E a janela é baixa, é mais ou menos nessa altura aqui da bancada dos jurados. Então ela abre toda e é fácil pular, fica nessa altura. É uma janela velha, daquelas que fica meio encostada, que não fecha? Isso, ela não fecha. É uma janela de madeira que não tem trava, não fecha. A casa de vocês é uma casa antiga, né? Sim. Uma casa simples. Uma casa simples. E ele, como sabia que aquela janela fica só encostada, ele acabou entrando por ali. Isso, pela janela. Como que foi acordado o Daniel em cima da senhora? Foi, acho que a pior coisa assim, na minha vida, foi o pior dia. Eu fui dormir e eu acordei vendo um pesadelo.
senhora lembrar, claro, tem que se lembrar. Eu fui titular da janela para pedir ajuda. A senhora daí saiu. Sim. Mas antes disso, quando o Edson entrou e já pulou, ele entrou e pulou em cima do Daniel. Já olhou assustado e já pulou, já, pegando ele assim pelo pescoço. Daí eu falei pra ele, calma, vamos chamar a polícia. Eu vi que ele não ia parar, estava tomado por um ódio, assim, E a senhora, nesse momento, sai do quarto também pela pela janela. janela, porque a porta estava fechada. E foi pra onde, a senhora? Eu pensei em pedir ajuda pro Eduardo, porque Por que o Eduardo? ele era forte. E era o homem que eu pensava na minha casa que era mais forte. Naquele momento, a senhora sabia que tinha mais pessoas na sua casa? Não fazia ideia. A senhora sai do quarto e pula direto para onde o Eduardo estava. Isso, passei pela sala e subi as escadas para pedir pelo Por que a Eduardo. senhora subiu as escadas? Ele costumava dormir, ele estava hospedado lá em cima. Ele estava hospedado no quarto de visitas, que era em cima. A senhora sai do quarto e vai direto até o Eduardo, Sim. sem ajuda. Isso. Chegando lá, quem está com o Eduardo? A Thaís. A Thaís, que na época era namorada dele. Isso. E nisso desce quem para ajudar? O Eduardo desce primeiro, depois desce com a Thaís. Quando a senhora volta, o que a senhora vê? Várias pessoas que eu nunca vi já estavam lá na sala. Na sala da sua A casa. sala da minha casa, pessoas que eu nunca tinha visto. Não era na área da churrasqueira, Não. estava dentro da sala. Estava na sala. A porta do meu quarto já tinha sido estourada. Estava Estourada como? Arrombada? Sim. Alguém arrombou a porta? assim. Ela estava entreaberta e tinha alguém segurando. Já estava já um clima de desespero, de pânico na sala, as pessoas que estavam ali. A senhora, nesse momento, conseguiu ouvir agressões, gritos, conseguiu identificar que estava tendo alguma confusão ali? Sim. Em algum momento, a senhora tentou fazer cessar as agressões contra o Daniel? Em todos os momentos. De que forma? Pedindo ajuda, pedindo para eles ajudarem. Tentei abrir a porta, não dava, tinha alguém segurando. A senhora ficou aonde? Na sala ou ficou na parte da Eu fiquei churrasqueira? na sala. Quem estava na sala com a A senhora? Carol e a Stephanie, meninas que eu nunca tinha visto. Inclusive a Carol era quem mais me consolava. Ela chegou a me deitar no colo dela e falar, calma. Eles são homens, eles são nervosos. Fica calma, ela me segurava, sabe? Carol e Stephanie Sim. foram as pessoas que foram incluídas nesse processo enquanto testemunhas sigilosas do Ministério Público, correto? Isso. E uma delas ficou lhe acalmando, então. A senhora estava em qual estado? Choque. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu estava, como eu falei, eu fui dormir e eu acordei vendo pesadelo até hoje. A senhora, com a sua complexão física, o seu tamanho, a senhora tentaria ou tentou de alguma forma entrar no meio para tirar o Edson? Tentou de alguma forma apartar essa briga? Ou a senhora ficou em choque ali no sofá junto com as outras Eu mulheres? estava em choque, mas chorando e a todo momento clamando por ajuda. A todo momento pedi ajuda. Em algum momento a senhora pediu expressamente para o Edson parar, Sim. gritando, Gritando. de dentro da sala. Sim. E eles estavam aonde nesse momento? No quarto. E a porta Ela estava encostada. encostada, Isso. não ficava aberta. Não. Alguma das pessoas presentes estavam junto com a senhora, as mulheres, alguma delas tentou parar o Edson ou tentou parar alguma das pessoas que estavam ali naquela confusão? Ninguém queria me parar. Alguém tentou entrar na frente? Não. Ninguém. Ele ouvia quando a senhora pedia? Ele Não. ouvia alguém nesse Não ouvi momento? ninguém. Estava transtornada, tomada por um ódio que eu nunca vi. Nunca vi igual. Eu acho que, inclusive, eu seria a última pessoa que conseguiria parar ele. E algum homem conseguiu parar ele? Não. A senhora estava orientando as agressões contra o Daniel? A senhora em algum momento orientou a agredirem, orientou, pediu para que fizessem o que foi Muito feito? pelo contrário, muito pelo contrário. Mesmo sendo acordado, foi em cima de mim, fazendo o que estava fazendo. Todo momento eu clamei, que se não batessem nele, eu clamei pela vida dele. Todo momento. A senhora queria que tudo parasse? Parasse. Tem uma frase que muitos se colocam, se colocou durante esse processo, que a senhora teria dito. Eu quero que a senhora nos explique o sentido. Se a senhora lembrar, evidentemente, dessa frase, seria algo do tipo, que a senhora teria dito direcionado às mulheres, e hoje as testemunhas aqui falaram que foi dito nas salas do caso. Não foi dita para os homens ou dentro do quadro, ou que eles pudessem ter ouvido. E isso ficou bem claro. Essa frase seria algo do tipo,
Não deixe que façam isso aqui. Não façam isso aqui. Isso significa, não façam isso aqui, mas façam lá fora, ou façam em outro lugar. Não façam isso aqui. Não. Inclusive, eu acho uma injustiça que eu estou sendo acusada por um homicídio por uma frase. Ela disse que eu falei, mas que o Edson nem ouviu, que todo mundo estava pedindo para não baterem nele, para não fazerem nada com ele, nem ali, nem em lugar nenhum. E eu estou sendo aqui hoje acusada por um homicídio, por isso eu fui vítima do Daniel, eu fui vítima dele. Ele invadiu a minha casa, foi dela sem ser convidado. Ele tirou as calças, subiu em mim, pegou nos peitos, passou um pênis em mim, eu acordei por em cima de mim, esfregando o pênis em mim. E mesmo assim, eu clamei a todo momento pela vida dele, que eu sou acusada de homicídio, isso é muito injusto. Eu não bati nele, eu não gostei dele, não agredi, nem e eu fiquei esperando por ele. Eu era a última pessoa que podia parar o Edson ali, então isso eu acho uma injustiça. Eu fui vítima dele e eu jamais queria que ele tivesse morrido, muito pelo contrário. Como eu já falei da outra vez, eu queria que ele estivesse aqui, respondendo pelo crime que ele cometeu contra mim. Eu fui a primeira vítima daquela noite, parece que ninguém enxerga isso. Isso, só para te situar, você não está sendo acusada por uma frase. A denúncia, que é o papel que o Ministério Público entrega para o Estado para acusar uma pessoa, coloca a tua conduta como se você tivesse orientado eles a agir, orientado eles a agir da forma como agiram. Então, isso está especificado na denúncia. Então, é fundamental, e me parece que é óbvio que eu possa mostrar para a senhora por que a senhora está sendo acusada e explicar a sua acusação. Se a defesa não puder fazer isso, não fazer nada sério, né, ao momento da sua defesa, se a senhora está sendo acusada aqui hoje, porque de acordo com o Ministério Público, lá da denúncia, a senhora teria ao estar assistindo o momento das agressões, a senhora teria orientado para que prosseguissem, né, com o que a denúncia chama de justiçamento do jogador Daniel. Tá? Então, só para deixar bem claro, como a senhora falou que está sendo por uma frase, meu dever enquanto sua defensora é dizer que essa frase ela é uma interpretação, ela não consta aqui, mas claro, é uma construção que a acusação vem fazendo e que nós estamos aqui para explicar. Então, a senhora fique tranquila, calma, que nós estamos aqui para que a senhora possa explicar aos jurados o que de fato aconteceu. Sem sensacionalismo, que é vida real, é vida da senhora. Qual que era, Cristiano, o estado de ânimo do seu marido no momento? Transtornado, enfurecido, de uma forma que eu nunca tinha visto na minha vida. Estado de ânimo de um marido que tinha acabado de ver um homem em cima de sua esposa na cama, clara e franca postura, como ela estava de um abuso. Sim. A senhora já viu seu marido daquela forma antes, alguma vez? Já teve alguma briguinha que a senhora teve com ele que ele ficou desse jeito? Algum desentendimento? Não. Algum problema, uma briga no trânsito, uma briga que tenha ficado daquele jeito? Nem com a senhora, nem com os outros. A Alana, em algum momento incentivou as agressões? Não. Podemos então dizer que ela também estava desesperada, assim como a senhora estava? Depois do que aconteceu, depois que o seu marido retornou para casa, ele falou alguma coisa para a senhora? Como é que estava o clima na casa? Não estava horrível, ele não falou mais comigo. Ele estava transtornado. Tá? A Alana chegou a ligar para Carolina, para o Lucas, para os irmãos do Rock. Por que ela ligou? Foi assim. Pediu para ela ligar. Sabe qual a finalidade? Não sabe. A Stephanie, a senhora teve algum contato com ela? Nem contato. Stephanie é a testemunha que veio do Ministério Público. Sim. A senhora não teve contato com ela. Seu marido teve contato com ela? Também não. Sobre o sangue na casa, existe uma acusação também com relação à fraude processual no sentido de
tempo de 2 a 3 dias. 2 ou 3 dias. É, Até mobilizar um advogado, enfim. E tem um episódio que tem um choque, que a senhora teria ido depois dos fatos, né, com seu esposo e com a sua filha, correto? A senhora conversou com alguém nesse choque? Não, só estava junto, eu e a Lana, mas nós não falamos. A senhora e a Lana estavam juntos, mas não conversaram. Entendi. A senhora chegou a ligar para alguma pessoa que participou daqueles fatos? A senhora chegou a pedir algo para alguém dos fatos? Conversar, pedir para mudar a versão, pedir para combinar uma Não versão? falei com ninguém. Alguém que precisasse mudar a versão que teria dado? Não. Agora eu vou fazer uma pergunta para a senhora bem íntima, mas ela é necessária, ela pode parecer desrespeitosa pelo estilo de vida que a senhora nos colocou aqui, mas ela é necessária, porque infelizmente não sei atribuir a quem, e a qual imaginação, e a qual tipo de educação algumas pessoas que se filiam a esse tipo de pensamento e acabaram disseminando notícias assim na imprensa, inclusive no processo. Preciso saber, a senhora e o seu marido eram adeptos de práticas de swing? Chegaram alguma vez a convidar o Daniel para praticar alguma relação sexual em conjunto? Não. Essa foi uma das mentiras da imprensa, né? Tiveram vários, disseminaram muitas mentiras. Isso jamais aconteceu. Como eu falei, o Edson tinha muito ciúme de mim, muito mesmo, e eu dele, a gente se amava, isso é uma coisa que jamais iria acontecer. Nunca aconteceu. Ele foi meu primeiro e único homem, perdi a virgindade com ele. A gente estava os 8 anos juntos, e ele foi o primeiro e único homem. E com o Daniel, não tinha nenhum contato. Até que ele foi para minha casa sem ser convidado. Ele entrou no Uber se convidando, aí chegou outras pessoas lá. Quando ele chegou, ele já estava por mim. Essa história do swing acabou pegando tão mal com os jornalistas, alguns até pedindo perdão na televisão, Sim. disseram que foi um engano, que não aconteceu. Claro, uma coisa também que não existia, né? Infelizmente, lamentavelmente. Daniel, então, foi sem ser convidado Sem ser depois. convidado. Agora, eu gostaria de finalizar com 2 perguntas que eu acho que são pertinentes para a senhora que foram julgadas a sua postura hoje e isso aqui. Primeiro, eu quero sentir da senhora, sempre queria saber o detalhe de fato, mas é mais relação a sentimento. O que a senhora sentiu quando a senhora viu o Daniel em cima da senhora, na sua cama, cama do seu esposo, cama do casal? Como eu já falei, foi o pior dia da minha vida. Me senti invadida, violada. Calma, respira, toma uma água. Lembrar disso dói, machuca. Eu falo que eu fui dormir e eu acordei pensando de terror. Naquele dia ele acabou comigo, né? Ele acabou com a minha família. Cris, como que a sua vida seria hoje se isso não tivesse acontecido, se o Daniel não tivesse ido até a casa de vocês? Como que seria hoje? 6 anos. O que aconteceria nesses 6 anos? Uma vida normal, uma família normal. Eu fui presa. Eu fiquei 11 meses longe da minha filha. A minha filha só tinha 11 anos e ela ficou de repente sem pai, sem mãe. Agora ela está 6 anos longe do pai. A gente passa dificuldade. Eu fui julgada, condenada pelas minhas roupas, pela forma de me vestir. Me julgaram e me condenaram. A senhora ficou traumatizada com o que aconteceu? Muito. A minha família sofre, minha mãe teve um câncer frequente aos sofrimentos que meus pais passaram, que nunca imaginaram que uma coisa dessa. Como eu falei, minha família é uma família humilde, mas uma família de princípios. A senhora ficou com algum tipo de abalo psicológico pelo que aconteceu? Eu fui perguntando isso porque é uma pergunta que o magistrado fez para algumas pessoas que estiveram aqui hoje que se declaram. Eu tomo remédio hoje, eu não consigo dormir. Pesadelos, lembrando do que aconteceu. A minha vida acabou no limite. As pessoas veem que a gente veio por fora, mas só eu sei, eu sinto por dentro. De certa forma, eu também morri naquele dia. Eu morri, fui jogada viva pro inferno, no presídio, nunca imaginei estar presa, nunca fiz nada pra falar. Eu fui vítima de um abusador,
hoje sendo julgado pelo crime que ele cometeu contra mim. E parece que ninguém consegue enxergar isso. Eu quero pedir para vocês, por favor, vocês sejam justos, vejam os fatos de verdade. Eu não bati no Daniel, eu não matei o Daniel, eu estava dormindo no meu quarto, na minha casa, na minha cama. Ele foi até minha casa sem ser chamado, invadiu o meu quarto, tirou as calças, pegou os meus seios, pegou dentro de mim. E depois disso, eu fui presa, fui julgada e condenada por uma sociedade machista e cruel. Eu não entendo por que tem que responder por homicídio. As próprias testemunhas de acusação comprovam que eu não gostei dele, mas no momento eu tinha a vida dele. Sem mais, Luiz. Obrigada. Obrigada pelo amor e pela discussão clínica que abriu o seu coração para ajudar. E pelos jurados, só para quem sabe que eu não falei, o mesmo doutor aí, o Cristo, parece que eu não faço escrito, se os demais também quiserem fazer perguntas por escrito, fica à vontade, eu tenho um papel aqui à minha disposição. Tem mais alguém que quer fazer perguntas? Tem jurados, tá? Faz direto no microfone por escrito, ou não faz? Então foi encaminhado aqui, foram encaminhados aqui, na verdade, 4 perguntas. Eu vou fazer a leitura da forma que está aqui, e se houver aqui uma erro de interpretação, a gente vai ficar à vontade para me questionar. Primeira pergunta, né? Quem que abriu a porta? Eu não sei. Quando eu Não tem problema, né? A porta que já se refere a porta do quarto, o portão da casa, a porta dentro do quarto, perfeito, vamos lá. Eu não sei quem abriu a porta. Quando eu acordei com toda a situação ali, eu saí pela janela, do lado da minha cama, a porta estava fechada. Como é, você entrou pela janela e eu vi que a porta estava fechada, para mim era mais fácil você ir na sua janela. Eu pulei a janela. Quando eu saí do quarto, a porta ainda estava fechada. Foi o tempo de eu subir a escada para pedir ajuda para o Eduardo. Quando eu desci, a porta já estava entreaberta, arrombada, e tinha alguém segurando a porta. Passamos à segunda pergunta. Por que não ligou para a polícia? Eu não tinha celular, eu estava em estado de choque. Eu sido abusada, violada por alguém na minha cama. Eu estava transtornada. Primeiro que eu tinha bebido, eu estava dormindo. Eu acordei em estado de choque. Eu acho que ninguém que acorda, eu fico acordada, consegue ter um justo normal. Pela jurada, nós seguimos. Por que eu pergunto? Na verdade, sim, o questionamento é o contato com a Carolina. Eu acredito que a jurada quer saber exatamente qual foi o contato com a Carolina, isso que foi o seu poder de hoje. Só repetir a pergunta, só para constar aqui no áudio, né? A pergunta que a senhora fez foi no seguinte sentido. Qual foi a conversa que teve com a Carolina, isso? E aí a senhora mencionou que ela não teria tido contato com a Stephanie. Ela teve aquele mercado através da Carolina, onde eles se encontraram no Tá. Na verdade, a senhora se refere ao fato subsequente que diz respeito à relação com esse processo. Tá, entende? Então, agora eu repito, veja, o que a jurada disse aqui foi que a Stephanie mencionou que a senhora teve contato com a Carolina e com ela. Tem uma acusação de coação com esse processo, porque, segundo diz o Ministério Público, a acusação, no mesmo dia, na verdade, conheceu o dia e seria aquele dia, no dia a senhora e também o Edson e a Ana teriam procurado essas pessoas. Então, acho que é esse o ponto que ela quer ver explicado nesse lado.
Qual foi o contato que eu tive? Ah, tá. Só o Edson falou da Carol. Que é o que ela falou aqui, eu acho. O acordo não estava aberto. Foi isso que ele falou. Mas a Yolanda não falou nada, a gente só escutou e falou. Perfeito. E aí, uma quarta pergunta, eu vou ler da maneira como foi aqui formulado, né? O que foi dito no shopping? E aí, se eu vou questionar jurado, quero crer que faz referência a um outro fato, que seria também a acusação de violação do processo do encontro, que, segundo o Ministério Público, ocorreu no shopping São José. É isso? E a senhora quer saber o que foi conversado lá? Cristina, fica à vontade de se responder. No shopping, até fui muito julgada também no shopping pela imagem, eu apareci sorrindo, só que 5 minutos antes eu estava chorando no carro. E aquela foi a primeira refeição. O Edson conversou com eles quando eu saí da mesa com a Lana. A gente foi comprar a noite, enquanto a gente saiu, eles conversaram. Aí quando a gente voltou, eu estava prestando uma conversa, falando sobre a festa. Mas eu acredito que ele falou que eu ouvi assim, de tirá-los por cortes. De não citar-los por cortes. Não lembro, na verdade, direito esse comando do show. Eu prossigo aqui com outra pergunta que foi encaminhada pelo Conselho de Sentença. Eu faço a leitura da maneira como está, e aí o jurado respectivo, se quiser fazer uma observação, que me fique à vontade. Vou colocar aqui você, no caso, Cristiano, disse que os demais, as demais pessoas que estão na casa, não foram convidadas. E aí apontou aqui o Conselho de Sentença, um jurado, uma jurada, não foi identificado, porém foi dado o endereço na casa para que os demais fossem lá. Acho que é essa a colocação. Sim, quem levou as pessoas, eles não foram convidados, até porque se fosse para ter convidado alguém para ir na minha casa, teria as amigas da Lana de infância. Tinha amigas da Lana lá que desde 2 anos de idade, frequentavam a minha casa, que eram amigas dela já há 17 anos. Como eu disse, eu não conhecia a Carol, não conhecia a Stephanie, não conhecia o Percote, não precisou dar endereço, porque o Mineiro, ele frequentava a minha casa, o Lucas Mineiro. Foi ele que convidou as pessoas e levou elas sem ser convidadas para minha casa. Eles não foram. Como eu repito, se fosse para ter alguma coisa na minha casa, iriam para lá as pessoas que a gente conhece, nós como as amigas de infância da Lana, e não essas pessoas. Tanto é que a Lana estava dormindo quando eles chegaram, não era para ter nada na casa. Eles foram sem ser convidados. O Lucas Mineiro foi e levou essas pessoas que eram amigos dele, não da Lana. E o jurado fez a pergunta, o jurado alguma oportunidade adicional em relação a essa pergunta aqui, dizer como as pessoas tiveram acesso ao endereço? Não? Tem acordo do tempo? Passo a próxima, faço a leitura da maneira como está. Queria saber em qual momento você, Cristiano, soube da morte do Daniel. Quem te contou e qual foi a sua reação? Então, o que eu soube, assim, mesmo, foi já pouco tempo depois. Eles estavam, acho que acontecendo no grupo, receberam um grupo no celular e começaram a comentar. Eu fiquei, na verdade, desde quando tudo começou, ali parecia que acabou assim pra mim. Uma coisa horrível na barriga, a garganta fechada, eu fiquei mal. Tanto é como eu falei, minha primeira refeição desde quando tudo aconteceu foi no shopping. Eu nem comi de fome, eu comi de nervoso mesmo. Quem do jurado formulou a crença do jurado? Podemos prosseguir para essa próxima? Perfeito. Faço de novo a leitura da maneira como está. Cristiano, qual é a sua visão sobre o seu marido hoje? Em que posição a senhora se coloca hoje em relação a ele? Ao sentido. Eu fiz a leitura da maneira como está, né? Então, mesmo que a jurada tenha identificado, eu vi a relação que a Cristiana tem quanto ao Edson hoje, isso, se mantém o relacionamento, se não mantém. Só um dia, eu vou repetir aqui, como está sem microfone, a gente não consegue registrar a pergunta. Né? É o que a jurada perguntou, de maneira que resumida, se o que
foi feito pelo Edson, no começo desse episódio, se é algo que a senhora entende que qualquer marido faria em qualquer situação, em uma situação semelhante a essa, ou se a senhora reprova, que aprova por efeito disso, né? Não, a minha opinião sobre isso é que eu queria que tivesse chamado a polícia. Isso, se fosse minha vontade, tivesse chamado a polícia, como eu falei, que ele estivesse sendo julgado hoje aqui. Não é? Ok, de acordo? Pelos demais tirados, alguma informação, não? Podemos encerrar então, Jones? Nosso interrogatório? Vocês peguem aqui, por favor.